Pessoal, sejam bem-vindos a mais um BH Podcast, o podcast de Belo Horizonte. E hoje nós vamos falar sobre um assunto sério, mas muito importante para o seu dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre conflitos familiares, mas antes de entrar nesse assunto e apresentar o nosso convidado, eu quero deixar um convite para você que também quer ativar o seu podcast e uma estrutura como essa, pronta para você chegar e gravar. É isso mesmo, se você está em Belo Horizonte e tem interesse em ter o seu próprio podcast para você chegar e gravar, sem preocupar com parte técnica de iluminação, áudio e vídeo, você precisa pesquisar o @EstúdioRVL no Instagram. @EstúdioRVL, entre em contato com a nossa equipe, conheça o Estúdio RVL e ative você também o seu podcast. Voltando para o nosso conteúdo de hoje aqui no BH Podcast. Após a pandemia, o número de divórcios aumentou mais de 300%. Você sabia dessa estatística? Hoje, no BH Podcast, nós vamos bater um papo sobre conflitos familiares com o advogado Estevão Menezes, que é sócio e fundador do escritório Menezes Silva Advocacia. Seja bem-vindo, Estevão. Boa tarde, Leandro. Tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar realizando essa entrevista aqui no estúdio da BH Podcast. E dizer que eu estou bastante empolgado em trazer mais informações sobre esse tema tão relevante para a nossa sociedade pós-pandêmica. Muito bom, Estevão. Eu fiquei assim impressionado quando eu recebi esses dados aqui, mais de 300% que foi o aumento de divórcios durante e pós-pandemia. E o que ocasionou, né? Conta mais pra gente o que gerou essa situação tão grave e que impacta diretamente nas famílias como um todo. Bom, Leandro, a leitura que eu fiz do aumento do número de divórcios, inclusive também de violência doméstica contra a mulher, foi devido ao fato das medidas que tiveram que ser impostas, né, de lockdown, onde tiveram que fechar os estabelecimentos comerciais, onde as pessoas tiveram que trabalhar em home office, né, então agora você passou a ter todo o núcleo familiar durante o dia inteiro, 24 horas do dia, confinados dentro da sua própria casa, e aí literalmente, essa vida, essa rotina diária, sem nenhuma ausência, sem aquele momento de solidão, por si só, ela gera vários atritos entre os casais, entre conflitos com filhos, dentre outras questões que os casais começaram a não suportar essa realidade. Então, a leitura que eu faço desse aumento do número de divórcios é devido a essa coabitação durante o período integral do dia, e ao longo de vários dias, né, e acho que 2 anos que durou a pandemia. Então, esse estreitamento das relações geram muitos conflitos, por consequência, ocasionaram muitos divórcios e violência doméstica contra a mulher. Esse é um outro ponto, né, que você acabou de comentar, de violência doméstica, que foi até uma consequência desses conflitos, né? Porque em alguns casos já aconteciam, infelizmente, mas parece que impulsionou, né? Aumentou. Você recebeu muitos relatos disso? Sim, o que eu pude ver também, porque é uma coisa assim, até pode se parecer até um pouco cômica, mas que era uma coisa muito notável. Às vezes você tinha um marido, por exemplo, que estava traindo a mulher, ele tinha um outro relacionamento, e aí a partir do momento que ele teve que ficar confinado na sua casa, ele começou a demonstrar os sinais de quem ele verdadeiramente era para a mulher dele. Então, se antes ele conseguia ter uma espécie de fuga, nesses períodos que ele traía a mulher dele, a partir do momento que ele estava dentro da casa, ele não tinha mais essa desculpa, essa fuga dele. E aí ele começa a ficar violento, e é típico do homem que pratica violência doméstica contra a mulher, de transferir as suas inseguranças, as suas fraquezas para a mulher. A violência doméstica é sempre um problema do agressor, do homem agressor, nunca é da mulher. E aí esse cenário foi crucial também, eu penso, para o aumento do número de violência doméstica contra a mulher. O fato do homem não ter mais esse refúgio. Sim, que situação complicada, né? Bastante. Porque a partir do momento ainda que tem essa necessidade, a questão de saúde pública mesmo, né? Sanitária, do isolamento, e ainda por cima aumentar os casos, quase não, né? Confinado junto com o agressor. Sim. E nesse momento, né, que você passou também a pandemia, quais foram os principais relatos que você recebeu de pessoas ou de mulheres que você pode compartilhar com a gente, que às vezes tem até alguém em casa ouvindo ou assistindo, né, esse podcast e às vezes está passando por algo? Qual dica você daria, né, a partir disso que você já viveu como especialista em conflitos familiares? Um recado que eu queria deixar aqui para as mulheres,
para elas prestarem bastante atenção em um tipo de violência que muitas das vezes ela é passada desapercebida por essas mulheres e ela só vai se dar conta desse problema quando já está num estado de saúde mais degenerado, mas assim, mas a mulher já está mais depreciada da sua saúde mental, que é a violência psicológica. Por quê? O que os maridos costumam fazer? São manipulações, chantagens emocionais, diminui a autoestima da mulher e tem um convívio péssimo com ela, não auxilia na criação e na educação dos filhos, e a mulher ela começa a ficar sobrecarregada, ela fica restrita tão somente aos afazeres da sua casa e a criação dos filhos, e ela começa a ser cerceada do seu direito de ter amigos, de conviver com os parentes, de ter um momento de lazer, e isso tudo vai minando a sua saúde, e ela começa a entrar literalmente num buraco, que ela não consegue perceber a causa. Ela começa a achar que ela não é suficiente para o marido dela, ela começa a se questionar que ela não é boa, que ela não é bonita o suficiente, que ela não basta enquanto mulher. Ela sempre busca a justificativa para esse mal-estar que ela está vivendo em algum aspecto dela, mas ela leva um tempo para perceber que, na verdade, é uma atitude que o seu parceiro está fazendo com ela, que tá ocasionando uma depressão, uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, que é muito comum de acontecer. Então, se eu pudesse dar um recado nessa sociedade pós-pandêmica, é de que as mulheres prestassem bastante atenção nessa modalidade da violência psicológica. Porque na maioria das vezes, então, as mulheres acreditam que o problema é com ela, ou que está nela. E como que acontece, assim, quando a mulher chega até o escritório, às vezes, precisando de uma ajuda? Nesse caso, qual que é a sua ação como advogado, também profissional, né? Sim. De lidar com uma situação tão delicada? É fundamental para o advogado, quando ele lida com esse tipo de situação, conhecer um pouco de psicologia. O advogado, ele não é psicólogo, isso é verdade, mas ele precisa conhecer de psicologia. Por quê? Porque ele precisa saber identificar os sinais e as características que estão acontecendo com aquela mulher para saber as causas daquele conflito que ela está vivenciando. Porque muitas vezes a mulher ela já está fazendo um acompanhamento com uma psicóloga, ela já faz uma terapia, mas a terapia ela se demonstra insuficiente para poder sanar a dúvida, a dor que ela está vivendo, a sua angústia, o seu sofrimento, porque o psicólogo ele não tem a capacidade de cortar os vínculos com o ex-marido. Isso quem faz é o advogado. Então o advogado ele precisa identificar essas características, até mesmo para saber o porquê que a mulher ela está daquele jeito. Como é que ela chega até o escritório? Com muita ansiedade, muito triste, chega com os pensamentos muito desconectados, fora de ordem. Então nosso trabalho às vezes é ordenar esse turbilhão de pensamentos que ela está vivendo e poder orientar ela para ir para o caminho mais correto, o caminho que vai tirar ela desse conflito. Então a abordagem do advogado ela tem que caminhar muito nesse sentido, ter uma escuta ativa, saber o que a cliente está falando, ouvir ela, não ter aquela impaciência de cortar, de achar que o que ela está falando não é relevante para o processo. Tudo que a cliente fala é relevante. Então a abordagem do advogado, creio eu, que tem que ser dessa maneira, com esse tipo de sensibilidade. Excelente, Estevão. E, assim, um assunto tão interessante e importante para a gente abordar, acabou que a gente nem compartilhou quais são as suas redes sociais, né? Sim. Para quem já vai acompanhar esse episódio aí, a gente está só começando aqui 10 minutos de podcast, né? A gente já tem mais uns 40, 50 minutos aí para abordar o assunto, mas como que as pessoas que estão ouvindo e assistindo esse episódio conseguem entrar em contato com você no Instagram, WhatsApp? Os meus canais de atendimento hoje são meu perfil do Instagram, @Menezes com Z, menezessilva.adv, esse é o perfil do meu Instagram. Tem o meu site também institucional, que é www.menezessilvaadvocacia.com.br. Lá tem todos os serviços, tem a missão do meu escritório, a visão e os meus valores. E também vocês podem me achar através do meu número de WhatsApp. Pode falar o número aqui? Pode, fica à vontade. A gente, inclusive, vai até escrever aqui na tela. Entendi. É o meu número do WhatsApp, 31999509709. São esses os canais de que eu posso atender as clientes. Excelente. Então, você que está assistindo esse episódio ou ouvindo nas plataformas de áudio, já começa a seguir ali, @menezessilva.adv no Instagram. Enquanto a gente vai conversando aqui, você vai lá no perfil que já vai encontrar várias dicas. Tem bastante conteúdo lá que eu tenho divulgando. Muito bom. E, Estevão, você comentou sobre algo aqui no seu site, tem a visão, a missão.
Me conta, qual que foi o propósito de você escolher essa área de conflitos familiares? Por que você foi para essa área? Esse propósito ele vem com uma característica minha de gostar de servir as pessoas. Eu tenho um apreço muito grande que me traz muita alegria de ser útil. Eu gosto de ser útil para pessoas e ajudando elas a saírem de um momento delicado, porque às vezes muitas pessoas julgam, apedrejam no momento delicado que a mulher está vivendo, ou então até mesmo que o marido está vivendo, ou os filhos. E eu não gosto de adotar dessa forma. Eu gosto de ser aquela mão estendida para poder levantar a pessoa desse momento de dificuldade, de conduzir isso a ela, porque foi essa característica que eu aprendi na criação do meu pai e da minha mãe, que inclusive é o que carrega o nome do meu escritório. Menezes, parte da minha mãe, Silva, por parte de pai. Que legal. Então foi com base nessa inspiração e nessa característica minha de gostar de servir as pessoas que eu me encontrei na advocacia, e não só na advocacia, como na advocacia de família, especializada em resolver conflitos familiares. Muito interessante. E assim, para você escolher essa área, né, além de servir também, você passou por algo, alguma situação que algum dia, na própria família ou fora da sua família, que virou essa chave e falou, opa, eu quero ir para essa área. É algo que você falou, preciso de colaborar Sim. com o mundo para virar mesmo essa chave e ajudar pessoas. Eu sempre tive a impressão de que eu vim para esse mundo com algum propósito, uma espécie de missão, de auxiliar as pessoas e tudo mais. E até então eu não sabia qual a melhor forma de eu exercer esse propósito que eu sinto que eu carrego aqui no meu coração. Então, quando eu estava na faculdade, eu pude fazer um estágio durante 2 anos numa das varas de família de Belo Horizonte. E quando eu pude lidar com divórcio, com disputas de guarda, pensão alimentícia, partilha de bens, vendo esses conflitos todos, eu vi nessa matéria, nessa área, uma excelente forma de exercer esse meu propósito, de exercer essa minha missão. Então eu atribuo esse o grande start, de falar assim, ó, vou formar em direito, vou me formar um advogado e vou atuar tendo esses preceitos da minha vida. Interessante. Então, foi a partir do momento que você começou lá no estágio, No já estágio, começou a dar no estágio. essa direção para Essa onde você direção. iria seguir. Exato. E há quanto tempo você está no mercado, Estevão? Na advocacia eu já estou há 6 anos, mas lidando com conflitos familiares já vão beirar aí uns 8 anos lidando com isso. Fora as experiências particulares, pessoais também, que nos agregam muito na advocacia, não a parte jurídica, né? Mas o aspecto humano também, ele contribui muito. Mas uns 8 anos que eu estou no mercado. Assim, 8 anos. E ao longo desses 8 anos, por isso que eu perguntei o período, né? Uhum. Quais situações você já viveu atendendo clientes, passando por situações, algo que já te chamou a atenção, né? E que você vê que às vezes acontece com muita recorrência ainda. Sim, o que a gente pode ver, quando você atua com direito de família, tem muita gente que fala que até que é pior do que atuar no criminal. Eu concordo, porque você vai ver o tipo de situações mais escabrosas que podem acontecer no mundo. É muito interessante que você começa a conhecer várias formatações de família e várias configurações desse modus operandi familiar. Então eu já lidei em casos onde, por exemplo, o pai da criança, o ex-marido da minha cliente, já chegou na casa dela de madrugada e tomou o filho dela, a sogra, aliás. Ele levou a mãe dele, que era a sogra da ex-sogra da minha cliente. Os dois foram na casa da minha cliente de madrugada. A sogra começou a bater na minha cliente, dar uns tapas dela e arranhar ela, enquanto o pai da criança tomava o filho à força do colo dela e fugiu com ela para o interior de Minas Gerais. E essa minha cliente era do sul da Bahia. Não, arrancou o filho dela dos braços dela, literalmente. Uma criança de 1 ano de idade. E como é que essa mãe chegou até você, né? Qual que foi a situação dela? Muito desesperada, uma depressão muito forte, aflita. Que nem eu falei, a pessoa fica com os pensamentos desordenados, então eu tinha que ter muito tato para lidar, porque às vezes você pedia uma coisa, dá uma orientação, a pessoa faz outra, aí às vezes quem não tem esse traquejo acaba achando que é o cliente que não quer cuidar do direito dele, mas quando na verdade é porque aquela pessoa está com o pensamento desordenado. Então a maior dificuldade no início é colocar a pessoa de volta nos trilhos, para ela saber o que ela tem que fazer para poder resolver isso. Então essa é uma grande dificuldade. Eu lembro que foi até num período do carnaval, e eu passei o carnaval todo, os 3, 4 dias de carnaval, de feriado de carnaval, só por conta de ouvir e orientar essa cliente para ela conseguir enviar as provas, enviar os documentos que eu precisava para conseguir uma decisão do juiz mandando buscar e apreender o filho dela de volta.
Olha só, e no final das contas a resolução foi... Foi muito feliz e foi uma história até meio que cinemática, porque a gente conseguiu a decisão de um juiz lá da Bahia. Ela, na mesma hora, ela pegou o carro do irmão dela, tinha um carro, ela entrou no carro com o irmão dela, pegaram 600 ou 700 quilômetros de estrada de madrugada, vindo para a cidade do interior, chegando na cidade do interior, buscando lá, saber onde que estava o filho, acompanhando o oficial de justiça, e foi assim, uma busca, uma sangria desatada para localizar o pai com o filho, e aí conseguiu localizar, pegar a criança sem maiores atritos e voltar para casa muito feliz, mas depois assim, de 2 semanas de conflito intenso, de tristeza, de sofrimento, então por isso tem que ter essa paciência. Interessante. E foi uma resolução, por mais que o caso é extremamente crítico, né? Mas 2 semanas na justiça, assim, foi uma resolução até rápida. Rápida, mas é porque... Por conta de algumas ações, eu imagino que Isso. você tomou. Existe a questão da presteza, né, da qualidade do profissional em saber orientar cliente, saber o que a gente precisa para demonstrar o direito, demonstrar os fatos para o juiz. E aí, a partir do momento que o cliente nos envia, existe também a questão da dedicação integral do caso até conseguir resolver. Então, quando eu lido com um caso de extrema urgência a esse nível, eu fico 100% focado naquela questão. Então, eu consigo produzir as provas, elaborar a petição que tem que ser feita, fazer o protocolo, na sequência, vou despachar com o juiz, explico a gravidade, explico a urgência, o juiz dá a decisão, vou atrás do oficial de justiça. Então, assim, é uma via sacra que a gente enfrenta, mas que dá resultado. Interessante. E, claro, né, não falando isso só porque você está aqui no podcast, mas isso aí influencia totalmente na experiência do advogado. Com certeza. Porque eu acredito que toda essa via sacra, né, como você falou, todo esse processo foi construído ao longo do tempo, né, ou não? Como que funciona a sua visão sobre isso? Eu até brinco assim que a casca vai ficando mais grossa, né? Então, no início, a gente vai lidando com os clientes começam a chegar, a gente, quando tem pouca experiência, a gente fica um pouco inseguro, fica um pouco receoso, a gente também acaba absorvendo bastante até o problema da cliente. Só que na medida que você vai enfrentando esses problemas, você vai adquirindo mais essa casca, mais essa fortaleza. Inclusive, o advogado ele precisa ser forte até mesmo para poder conseguir lidar com essas questões. Então, quanto mais você vai lidando com esses desafios, por exemplo, assim, já cheguei a ter casos que eu tive que discutir com policiais, tem casos que o advogado ele enfrenta embates às vezes, com o juiz, com o advogado de parte contrária. Então você vai lidando com essas barreiras naturais, né, que a advocacia vai nos apresentando. Sim. E isso vai tudo te tornando mais forte, mais preparado. Hoje em dia eu consigo, antes que ela demorava 1 hora para entender um conflito da cliente, às vezes ela fala 20 minutos e eu já consigo entender toda a trama que envolve o conflito familiar dela. E tudo isso me torna mais preparado e capacitado para resolver esses conflitos. Excelente, explicou muito bem. Achei muito legal, porque quando a gente vai conhecendo o que acontece nos bastidores, a gente vai entendendo a complexidade que é, né, um processo, né? Nossa, eu vou passar a documentação aqui e 1 hora depois está tudo resolvido. Existe um processo longo. Leandro, você tocou numa palavra que eu uso muito, que é bastidores. Não é advocacia de família, aí vem a questão até de conhecer de psicologia. O advogado ele tem que ter esse olhar muito acurado, porque o que a gente percebe, por exemplo, no mercado de advogados de família, é que as pessoas às vezes olham para o caso da cliente dela com o viés dela, com a pré-concepção dela de vida, porque às vezes ela teve uma família de determinada forma, ela tem a visão dela, de determinado contexto que ela considera ideal, e às vezes ela quer transferir essa idealização para cliente e não vai encaixar no formato dela. É como se a pessoa, o profissional, trouxesse a bagagem dele cultural dele para cliente. E isso é um ledo engano. Então, e o que isso ocasiona muitos danos para cliente. Por quê? E às vezes ela troca de advogado. Inclusive, eu recebo muitos clientes que vieram de outros escritórios justamente por causa disso. Porque às vezes você vê lá a parte contrária, tá acusando a mãe de alienadora. Então, se você olha o processo sem esse olhar mais acurado de psicologia, de entender como é que funcionam os mecanismos, você começa até a acreditar que sua cliente é alienadora mesmo. Mas se você perceber o que está ali por trás, onde eu falo dos bastidores, você vai ver que, na verdade, o cara é extremamente violento e essa mulher está sofrendo violência processual. O caso da Luana Piovani, por exemplo, é um clássico exemplo disso. A mulher que está sofrendo violência processual, o que é isso?
O cara começa a entrar com processo de alienação parental, ameaça pedir a guarda, entra com indenização, pedindo de indenização de danos morais. Ele vai entrando com uma série de medidas para poder estrangulá-la financeiramente. Como é que é o nome disso? Violência processual. Violência processual. Não tinha ouvido Exato. falar desse termo ainda. A pessoa ela ajuiza um monte de processos, porque às vezes a mulher está numa condição financeira inferior ao marido, até mesmo pela essa desigualdade que existe hoje na sociedade patriarcal. E aí, com a mulher, ela começa a ter que gastar muito dinheiro com advogado, muito dinheiro para poder conseguir exercer o direito dela. E mais do que isso, ela fica emocionalmente, psicologicamente muito abalada, muito fragilizada. Tem casos que eu já recebi de clientes que, sem exagero, que elas estavam à beira de cometer um suicídio. De tamanho nível de violência psicológica, processual que essa pessoa está vivendo. Então é um desafio, por exemplo, para o advogado enorme você conseguir pegar uma mulher que já está sendo estrangulada financeiramente pelo seu ex-marido, pelo seu ex-companheiro, e ainda prestar um serviço para ela, fazer ela conseguir que ela entenda a situação que ela está enfrentando, e ainda combater a violência da outra parte é realmente desafiador. E exige essa especialidade e esse olhar mais acurado. Importantíssimo, extremamente relevante esse tema. E, Estevão, quando a gente para pensar nesse tema, é tão amplo, né? Sobre violência, igual você falou agora, violência processual, tem violência verbal, violência física também. O que você vê, até num sentido de utilidade pública para as nossas seguidoras, né? Para as mulheres que estão assistindo esse vídeo, quais são os principais formas que as mulheres têm sofrido violência hoje? E que às vezes isso é ignorado, porque no caso de uma violência processual, às vezes a mulher só pensa assim, nossa, eu não tenho o que fazer. E às vezes, conversando com um profissional, ela entende. Quais seriam as 3 ou as 5 principais situações de violência que você mais tem notado na sociedade? Psicológica? No geral, psicológica. Entendi. Olha, a psicológica ela tem acontecido muito. Frequentemente eu tenho comparecido à Delegacia de Proteção às Mulheres e elas estão ficando cada vez mais cheias, né? Então, é engraçado que às vezes estão ficando mais rigorosas e ainda não tem esse ideal de combate efetivo à violência, né? Mas o que a gente mais percebe é o marido, por exemplo, ele não é 100% verdadeiro com a mulher. Ele esconde, por exemplo, assim, os seus ganhos, ele esconde os seus rendimentos, seu patrimônio, ele esconde assim, o que ele quer daquele relacionamento. E proposital, ele faz proposital, porque geralmente ele tem... A traição ela é muito comum. Então ele tem uma outra pessoa, e aí ele, em vez de assumir isso e terminar o relacionamento, que é o que você espera de uma pessoa madura, ele mantém a mulher, mantém esse relacionamento e torna, porque ele gosta às vezes da mulher dele como a Amélia, aquela que cuida da casa, que cuida do filho. E aí a mulher, às vezes, ela quer ter um momento de diálogo com o marido, conversar da vida, conversar dos projetos e tudo. E esse marido, ele é mudo, ele não compartilha essas coisas. E a mulher, ela vai atribuindo isso a uma coisa dela, e isso vai minando o seu psicológico. Isso é um clássico. A falta do diálogo do marido. O marido não compartilhar propositalmente, eu quero deixar isso bem claro, porque não é possível uma mulher, geralmente a mulher, ela insiste, né? Vamos conversar, vamos dialogar, e aí vamos descobrir o que está acontecendo, e o marido ficar falando que não está acontecendo. Ele faz isso dolosamente, isso vai minando a mulher, isso vai desgastando ele, isso é um clássico. Outra coisa também é falar assim, você não se cuida, diminuir a mulher, falar que ela tá feia, tá gorda, tá frígida, que não tá fazendo relações, não tá tendo relações sexuais na frequência que ele espera. E isso também é uma coisa muito comum também. E palavrões, né? Tipo, xingar, palavrões mesmo, de ofender. Eu não vou citar os palavrões aqui, Sim. né? Mas assim, dos níveis mais baixos possíveis, né? Então, com a intenção de reduzir a pessoa, de diminuir ela, menosprezar, fazer ela sentir assim como se ela não valesse nada, como se fosse uma inútil. Sim, e infelizmente essa situação de violência psicológica, em alguns casos, ainda por algumas mulheres, infelizmente, até pela cultura, é visto como não, isso aí, a pessoa ela é meio agressiva assim mesmo, e não leva para esse lado. Né? Isso ainda, você tem visto isso acontecer? Existe esse mito, porque muita gente ainda acha que a violência doméstica ela é só agressão física. E não é, ela existe a agressão, a violência psicológica, existe a violência moral, né, que é a ofensa, os palavrões, né, a sexual também, ela é muito comum. Às vezes a mulher ela já está depressiva, ela está tendo crise de ansiedade, muitas vezes até por causa do comportamento do seu ex-marido. E aí a pessoa, o marido dela ainda fica demandando dela como se fossem deveres sexuais, né? Então a mulher às vezes acaba até
Como se fosse uma obrigação dela que ela deveria cumprir, né? Cumprir, exato. Então, assim, é muito comum também você ver que mulheres se submetem, acaba assim, deixa ele fazer as coisas dele lá e porque para ele poder me deixar em paz. Sim. Então, essa é uma violência sexual muito grande, ela é muito corrente. Ela é muito corrente. E a patrimonial, ela também é outra que acontece muito. O marido coloca carro, imóveis, suas empresas, tudo em nome de laranjas. Carro é nome da... É mesmo? É nome da sogra, coloca o nome do irmão, nome do amigo, empresa, nome do amigo. Isso é muito comum fazer. Isso é muito comum porque quando a gente pensa na questão matrimonial, né? A intenção é o casal seguir uma vida juntos. Pelo menos na teoria, o objetivo é esse. Mas quando a gente vê um caso desse, onde o marido às vezes confia mais no amigo ou em um familiar do que na própria esposa que está do lado dele, é complicado, né? Muito complicado. E o marido também ele tem uma ideia muito equivocada, porque ele acha, nessa configuração de família que eu digo, onde o homem é o provedor da casa e a mulher às vezes fica cuidando dos afazeres do lar e do filho. Ou então ela tem até um emprego, mas ela recebe bem menos, de modo que é ele que sustenta tudo. O marido ele tem uma ideia bem equivocada de que pelo fato dele ter arcado sozinho, vamos supor, com as parcelas do financiamento da casa, do financiamento do carro, ou então por ele estar dedicando exclusivamente nos negócios, no emprego dele, na empresa dele, ele acha que só ele vai ter direito àquele patrimônio. Ele não consegue conceber que a mulher dele, enquanto ele está trabalhando, enquanto ele está formando este patrimônio, alguém lá está cuidando da casa dele, alguém lá está cuidando, deixando a comida pronta, o filho dele está muito bem cuidado, bem educado. E essa comunhão de vida é que dá a ele essa capacidade de construir o patrimônio. Mas chega na hora da separação, ele acha que só ele tem direito. Aí ele começa a adotar N subterfúgios para poder tirar esse patrimônio da mulher dele. Que ela quer receber o mínimo possível e às vezes até sem nada. Não, e essa visão já é uma visão deturpada perante a justiça, né? Porque a justiça não reconhece mais isso. Pelo menos assim. Eu não conheço nessa área, né? Mas se o homem tentar fazer isso com a esposa, ele ainda consegue levar isso adiante? Ele faz, é muito comum, é um mal da sociedade, é muito comum mesmo, tanto que os juízes de família, eles já estão acostumados a lidar com isso, com sócios ocultos. Às vezes a pessoa, ela tá lá, tem um patrimônio muito elevado, mas assim, milhões de patrimônio. Mas você chega lá, às vezes, na justiça, ele às vezes se faz de um mendigo. Mas o juiz experiente, o advogado especializado, ele já sabe identificar essas características e ele sabe adotar as medidas legais para desmascarar, que isso chama fraude e ameação de bens, né? Para poder desmascarar essa fraude, porque às vezes eles simulam um contrato de empréstimo para mascarar alguma coisa, coloca o nome, igual eu falei, coloca o nome de laranja, da empregada, coloca o nome da sogra, e aí o advogado especializado ele consegue demonstrar essa ação fraudulenta do marido e desconstituir ela de modo que a mulher consiga reaver esse patrimônio que ela tem de direito. De direito. De direito, né? de direito. Tudo que a gente está falando aqui é direito. Ela não quer o direito do marido, ela quer o direito dela. Interessante. Demais essa abordagem. E um ponto que você tratou sobre a violência, né? De muitas mulheres acharem que a violência é só quando é a agressão física. Né? Um problema muito grande é porque, às vezes, a violência que começa simples, na moral, na psicológica, acaba evoluindo para outras violências. Isso realmente acontece na sua visão? Acontece. A violência, eu sempre falo que ela começa, a psicológica é que inicia de tudo. Aí a mulher, na medida que se ela não corta na raiz, na origem, e por isso que eu acho que é muito importante que as mulheres elas busquem se conscientizar mais sobre quais são os principais atos de violência doméstica, até para ela saber identificar o que está ocorrendo na vida dela, ela vai deixando passar e quando ela foi uma vez, foi uma segunda vez, foi uma terceira vez. Mas vai passar. Isso aqui não é nada demais. Mas cada vez que ela cede a um desses atos de violência, para o marido, ele enxerga como uma permissão dele fazer mais coisas com ela. Sim. Então começa num comentário ali, começa numa sugestão, começa numa manipulação, quando vê uma violência moral, quando vê uma agressão física, quando vê tá matando. Que situação. Aí já vira o crime passional, né? Aí já vira o caso de... Feminicídio hoje. Que tem sendo muito discutido, debatido hoje. Sim, e agora, Estevão, tem um tema mais complicado ainda, né? Que você até citou sobre quando a mulher... Acaba que a gente está abordando um tema aqui bem direcionado para mulheres, mas eu acredito que é a grande maioria dos casos que você recebe, né? Lá no meu escritório eu me posiciono, tanto no meu perfil do Instagram, por exemplo,
como eu me posiciono sempre voltado para o público feminino. Não porque eu não quero atender homens, mas é porque eu percebo que são as mulheres que têm mais esse tipo de demanda. Elas estão num polo mais vulnerável, então são elas que precisam mais desse auxílio. Então eu costumo direcionar as minhas informações, inclusive minha atuação, para o público feminino. Mas se algum homem precisar da minha atuação, claro que estaria aqui de porta aberta. Mas meu posicionamento aqui é voltado para o público feminino. Não, beleza. Então eu vou refazer a pergunta, né? Porque já que seu posicionamento tá bem ligado ao público feminino, é um caso delicado, mas que eu acredito que ainda é muito comum. Mulheres que abrem mão de denunciar ou de tomar uma atitude, né? Às vezes até buscar o advogado, ela nem chega ao limite de ir até a polícia ou uma autoridade, mas por medo de não ter a renda financeira, né? Ela talvez ainda é dependente do marido financeiramente ou não tem um trabalho. Você vê muitos casos de mulheres que abrem mão desse direito, né, dela ir lá e se posicionar? Sim, infelizmente isso é uma realidade muito gritante ainda, é muito perceptível. Eu, enquanto advogado particular, né, porque eu não sou defensor público, eu vivo do meu trabalho, me causa até uma certa aflição quando eu vou na delegacia, porque eu vejo às vezes uma cliente que tem condição de pagar para o meu trabalho, mas a gente vê lá pessoas de baixa renda, pessoas mais humildes, que não têm essa mesma capacidade, essa mesma sorte. E você vê a diferença da falta da pessoa que está com advogado e da pessoa que está sem advogado. Por quê? Porque, infelizmente, nosso Estado, né, no caso aqui a polícia, ela ainda é ineficiente, ela ainda tem os seus preconceitos. Por mais que tenha evoluído bastante a qualificação desses profissionais, ainda é muito complicado, porque a polícia ela ainda é muito repressiva, é um ambiente, para quem não é acostumado, é um ambiente muito intimidador. Tem também um pensamento coletivo de que a polícia, a justiça de maneira geral, não vai resolver nada. Então a mulher tem muito esses medos por esse sentimento de ineficácia do próprio Estado e, por incrível que pareça, também do julgamento das pessoas, da própria família, do próprio núcleo dela. Geralmente a mulher lá está sendo violentada, ela está depressiva, ela está passando uma série de coisas e as pessoas às vezes têm dó do marido. Ah, você está separando dele, você vai largar ele assim, você vai entrar com medida protetiva, não faz isso não, não faz isso não. E ela fica lá sendo violentada. Então ela escuta isso do pai dela, às vezes da mãe, do irmão, do tio, do amigo, da amiga. E aí então é uma série de barreiras que ela tem que impedem ela de tomar essa postura. Por isso que eu acho que é fundamental ela, antes de ir numa delegacia, antes de sair buscando essas outras providências, procurar um profissional para acompanhar ela, que vai dar a ela não só a orientação, mas o direcionamento para onde ela tem que ir e a força que ela precisa para poder enfrentar esse problema. Sim, porque às vezes o apoio que ela não vai receber do núcleo familiar dela, ela vai ter orientação do advogado. Tem muita cliente que fala assim, não, doutor, ainda bem que o senhor existe, porque se eu depender da minha família, eu já estava morta. Mas eu sei que o senhor me entende. Enquanto eu saber que você, que é meu profissional, consegue me compreender, eu consigo seguir em frente. Então tem essa característica também, esse ombro amigo do advogado, sabe? De ter essa força, dele conhecer a verdade, de conhecer a dor dela, saber o que ela está enfrentando. E o que você falou aí, se não fosse você, ela estaria morta. É literalmente, né? Não é uma força de expressão. Não é. Infelizmente. Não é. E doutor, aliás, doutor também, né? Não, fica à vontade, você quer falar, Estevão? Estevão, falando de um ponto aqui importantíssimo, né? Quando a gente aborda esse assunto de violência também, a gente não poderia deixar de falar dos filhos, que na maioria das vezes estão super envolvidos, muito mais do que deveriam nessa situação, independente da idade, às vezes de um bebê ou até um filho maior, com idade maior de idade, mas tem um impacto direto, né? Qual que é a sua visão? A minha visão, inclusive, muito boa pergunta, porque quando se fala dos filhos, né, principalmente das crianças, é algo que me motiva muito, porque esse ciclo de violência, esse ciclo de comportamento nefasto que esses maridos começam a adotar, eles se perpetuam ao longo das gerações. Então, se o pai comete esse tipo de crime, a violência patrimonial, a sexual, a psicológica, a física, o filho tende a reproduzir esses atos. Isso é um fato. Então, quando chegam esses casos, por exemplo, de divórcio, uma disputa de guarda, uma regulamentação dos dias de convivência do pai, eu busco muito ter esse cuidado e essa sensibilidade de abordar o caso da melhor forma possível. Porque um divórcio, por exemplo, muito mal conduzido, onde o advogado às vezes acaba inflamando esse litígio, esse nível de briga, as crianças são as maiores prejudicadas, porque elas
até os 6 anos, elas estão formando a personalidade, estão formando o caráter, os valores de vida. Então, se nesse momento tão delicado da vida da criança, ela conviver nesse ambiente conflituoso, isso repercute a vida inteira. É uma criança que vai ter problemas no relacionamento, uma criança que vai ser uma criança assim, que já até é adulto, às vezes caminha vai para a vida inteira. Uma pessoa depressiva, que não consegue desenvolver relacionamento duradouro com ninguém, ou então ela tem problema de nem conseguir desenvolver um relacionamento e não consegue lidar com as questões dela porque o início da formação dela foi prejudicado. Então, uma das missões do meu escritório é tratar toda disputa de divórcio, uma partilha de bens, guarda, aquilo que envolve uma criança, tratar da maneira mais delicada, estratégica possível, para que o reflexo desse conflito não repercuta na vida das crianças e a gente consiga encerrar esse ciclo de violência, esse ciclo, vamos dizer assim, de maldade, para criar um ambiente melhor para gerações futuras. Essa, inclusive, é a missão do meu escritório. Principal missão. Que legal. Então, ou seja, tem um trabalho direcionado diretamente com foco nas crianças também, né? Além da resolução do conflito, é não deixar de lado um dos principais personagens dessa situação, né? Os filhos não têm culpa do conflito que existe entre os pais. Às vezes, assim, então, para até não falar só que o marido é o grande vilão aqui também não, mas às vezes a mãe e o pai, eles têm as divergências próprias deles, e às vezes para poder atingir o marido, ou atingir a mulher, eles usam os filhos. Isso é de uma covardia muito grande, porque os filhos, eles não têm noção completa das coisas. E daí onde entra muito a alienação parental, como uma forma até de violentar a mulher dentro dessa linha que a gente está desenvolvendo. Aí começam a falar mal da mãe para o filho, e é tão sutil que... É isso que eu ia perguntar, o que é alienação parental, né? O que acontece? Que às vezes a pessoa tá vivendo isso e não sabe que tem esse termo, Exato. Alienação parental. A alienação parental, o próprio nome diz, alienação é o quê? Fazer uma confusão, né, na mente da criança, né? Mas assim, conceitualmente falando, é quando um dos genitores, ele interfere na formação, no desenvolvimento psicológico, moral da criança, denegrindo, desqualificando o outro genitor para prejudicar a relação entre eles. Basicamente é isso. E a lei de alienação parental, ela coloca lá para nós, no artigo 2º, um rol, como se fosse uma lista, né, de alguns casos exemplificativos do que seria uma alienação parental, mas isso em várias formas. E a principal é essa, de ficar falando mal. Ó, sua mãe é isso, sua mãe só quer meu dinheiro, sua mãe tá com outro cara, sua mãe, enfim, fala palavrões pro filho, fica passando informações às vezes, do processo judicial, mostrando para o filho, para poder induzir ele um pensamento. E aí a criança, ela vai criando o que a gente chama de falsas memórias. Ela vai criando uma visão completamente deturpada do genitor, da mãe ou do pai. E isso causa uma série de conflitos, tanto para o genitor, para a mãe que está sendo vítima dessa alienação parental, até mesmo para a criança, porque ela começa a rejeitar a própria mãe, rejeita o núcleo familiar materno de maneira geral, ela começa a ter crise de ansiedade, depressão, ela começa a ir mal na escola, fica agressiva na escola. Então a alienação parental, ela atinge de várias formas. E não é só falar mal. Qualquer conduta que um dos genitores possa utilizar para poder interferir na criação, na autoridade parental, por exemplo, da mãe, também é uma alienação parental. Por exemplo, o pai que desautoriza a mãe de seus filhos. Às vezes a mãe tem uma criação X, o pai chega lá e tira, desqualifica todo esse ensinamento que a mãe vem trabalhando na vida da criança para poder torná-la uma pessoa melhor. E existe também o pai, às vezes, que ele tem uma condição financeira, que ele enche a criança de presente, dá dinheiro para ela, dá tudo bom de melhor, o pai oba-oba, sabe? E é uma forma de quê? De criar também uma disparidade na relação do pai. Por causa que a mãe é aquela que manda fazer o dever de casa, manda limpar a casa e tudo. São formas de alienação parental. Omite, às vezes, informações do estado de saúde, de educacional, não passa essas informações que o outro genitor tem o direito de saber, é uma forma de alienação parental. Às vezes o pai também, ele ameaça muito falando que a mãe é alienadora, quando na verdade é ele que está praticando ato de alienação parental, e o seguinte sentido assim de apresentar denúncia no conselho tutelar, falando que a mãe está praticando maus tratos, denúncias falsas. Isso também é um ato de alienação parental. Enfim, qualquer intervenção na formação psicológica da criança que prejudique, com a intenção de prejudicar o outro genitor. É um ato de alienação parental.
Muito bom, ficou bem claro, porque Obrigado. você citou vários itens aí Teriam que mais eu nem aqui, mas- imaginava. Teria mais Tem ainda, muito né? mais ainda, tem bastante. Eu comento aqui no BH Podcast que 1 hora não é suficiente, Não é suficiente, né? né? Então, normalmente, ou é um outro momento, ou Isso. melhor ainda, quando o cliente entra em contato, né? E É. vai tirar a dúvida diretamente com Exato. o profissional. Exato. Então, já lembrando aqui, @menesesilva.adv. Ponta DV, E exato. por lá a pessoa já consegue todos os Já dados, o consegue, WhatsApp. tem o WhatsApp, tem o site lá, já tem muito conteúdo, muita informação. Tenho buscado, inclusive, melhorar cada vez mais a qualidade, né, dessa informação, com esse propósito de orientar mesmo e de ser um advogado que está ali à disposição caso a pessoa esteja precisando de um auxílio profissional. Muito bom, Estevão. Vocês estão em qual local aqui de Belo Horizonte? Nosso escritório hoje ele está no Vila da Serra, para quem conhece aqui em Belo Horizonte, fica aqui na divisa de Belo Horizonte, né, Vila da Serra. Pertinho da gente aqui, ué, do Pertinho lado daqui, do né, BH Shopping. Do lado do BH Shopping, Isso aí. pertinho do BH Shopping, na rua Ministro Orozimbo Nonato, número 215, sexto andar. Muito bom. E, Estevão, durante o que você foi explicando aqui, né, a gente citou muito os casos de violências e até o porquê as mulheres entram em contato, mas algo chamou a minha atenção. Você já atendeu homens também que entram em contato e alguma situação também que às vezes não é tão comum, mas que os homens sofrem Sim. nessa situação e você já passou por algum processo? Existem duas situações. Eu, que não falei, eu advogo para homens, sim, não é a maioria pelo fato do posicionamento do escritório, mas não é porque eu tô fechando as portas, não. É só por questão de posicionamento mesmo. Mas eu atendo, sim, homens e eu tenho duas linhas de atuação quando eu atuo para homens. Se eu vejo que o homem está sendo injustiçado, a gente tem que, da mesma forma que a gente busca reparar isso atuando para mulher, eu também vou buscar reparar esse direito em relação ao homem. Às vezes já tive casos também de que era a própria mulher que estava ocultando patrimônio, que ela que batia, ela que impedia o pai de conviver com os filhos. Então a gente entra exatamente com essas mesmas medidas. A diferença no caso da mulher é porque ela está, desde nascedora, já está numa posição de maior vulnerabilidade. Sim. Então, tanto que a lei dá a ela mecanismos de proteção mais específicos, mas o mesmo se aplica para o homem nesse conceito. Eu não compactuo com esse tipo de conduta. Então, meu aspecto é sempre trazer para a legalidade. E quando eu atendo homens que eu percebo que eles estão praticando esses atos de violência, muitos advogados têm a mania, às vezes, de fazer tudo que o homem quer, para poder, acha que defender o homem é fazer o que ele deseja. E às vezes o que ele deseja gera muito mais conflito, gera muito mais trauma, Sim. gera muito mais prejuízo. Então, quando eu recebo esses clientes homens que estão agredindo, que são agressores violentos, a minha atuação é cessar a violência. A minha orientação será sempre essa. Você vai parar de fazer isso, vou trazer ele para o caminho da legalidade. Se ele não cumpre essa minha orientação, eu dispenso o caso. Mas geralmente ele não dispensa, ele consegue entender que aquilo ali é para o bem dele. Sim. E até oriento eles, olha, o homem tem a mania de não fazer terapia. Então eu falo, faz a terapia. O homem não sabe lidar com as emoções dele, e a mulher já tem isso já é mais sofisticado nesse sentido. Então faz a terapia. Lembrou, essa minha mulher me traiu. Eu falo, vai correr, vai correr na rua, vai tomar um banho, vai tomar uma cerveja. É um auxílio mesmo, né? Para colaborar, no final das contas, para a família. Exato. Pro casal, pro filho. E meio que falar assim, olha, let it go, sabe? Tipo assim, deixa pra lá, terminou, acabou o relacionamento, tá doendo, você não tem que ficar revivendo aquilo ali não. Porque o relacionamento da marido e mulher, ele encerra. Agora o relacionamento pai e mãe é pro resto da vida. Sim. Então se não for, até fala, se não é pelo pai, se não for por você, que seja pelo seu filho, pelo amor do seu filho. E os pais têm uma mania de, nossa, você quer uma coisa que atinge o homem? É o bolso. É o bolso. Mesmo? O bolso. O homem, assim, geralmente guarda regulamentação de convivência, isso até é relativamente fácil de resolver. Agora, você quer ver um trem difícil é quando você mexe no bolso. Mexer no bolso do homem é bem complicado. E quais são os casos que isso acontece Na pensão, gera, né? Desenvolve mais ainda o caso. Uma dica, então, que eu vou dar para os homens, tá? Eles têm a mania de achar que a pensão alimentícia tá cara, que a mulher tá gastando dinheiro com ela, com salão, com saídas. E não é verdade. Se eles tivessem a noção do trabalho que dá cuidar de um filho no dia a dia, aquele cuidar de dar banho, cuidar, limpar, dar comida, levar na escola, fazer dever de casa e tudo, muito mais barato, é muito melhor você pagar uma pensão alimentícia
Sai muito mais barato, muito menos dispendioso de que você tá ali no dia a dia da criança. Então os pais vindo assim, eu vou tirar a Faz guarda sentido. eu vou tirar a guarda de você. Eu falei assim, meu querido, se você tá olhando, tô olhando só do aspecto financeiro, a pensão alimentícia é mais barata, porque você pagou ali, claro que ele tem que participar da criação, Sim. mas vamos falar assim, uma obrigação tão somente legal, né? Pagou ali, fez sua parte, quem tá cuidando é a mãe do seu filho. E ela pode ter certeza que aquele valor que você está pagando não cobre todas as despesas, não cobre, nunca. É assim, mais de 90% dos casos, o valor da pensão alimentícia não cobre todas as despesas. Então, além de não cobrir, ela tem que tirar o dinheiro do bolso dela, ela ainda tem, todo mundo que trabalha sabe, que tempo é dinheiro. E ela tem o dispêndio do tempo. Total. Ela não consegue qualificar no mercado, ela passa o final de semana todo cuidando do filho, então ela não consegue sair, ela não consegue evoluir na sua carreira. Então, resumindo, pagar pensão alimentícia num valor ideal, que pague, que cubra essas necessidades, seria até um investimento. Só que eles não conseguem analisar dessa forma. Eles acham que é para mulher, e aí vem os ressentimentos, aí vem aquelas coisas todas que eles misturam. A pensão alimentícia era para o filho, mas ele mistura isso, fica atrasando o pagamento, paga abaixo do valor determinado pelo juiz. Tudo isso como forma até de violentar a mulher. Olha só. É algo que tem sido muito abordado, inclusive, essa forma de violência. Importante essa abordagem. E diga-se de passagem, da prisão. Da prisão. Né? Se o marido não pagar a pensão, é um dos itens aí que é rápido, né? É rápido, inclusive a única hipótese de prisão civil, né, ou seja, aquela prisão que não é decorrente de uma prática de algum crime, é o não pagamento da pensão alimentícia. E eu sempre falo com as mulheres para elas serem bem rigorosas com isso, porque às vezes elas acham que tem que esperar 30 dias, 2 meses, 3 meses para poder cobrar a pensão. Venceu um dia, já pode pedir a prisão dele. Ou seja, se o ex-marido não tá afim, se o pai do filho dela, na verdade, né, não tá afim de dar uma volta de carro de polícia, de parar lá na delegacia... Assim, você não quer fazer um spa? Porque lá vai cortar o cabelo, vai fazer a barba dele. Colocar um uniformezinho. Vai ter um uniforme lá, vai ter a comidinha dele. Se não quiser ir pro spa obrigatório, ele paga a pensão alimentícia. Em dia, né? Em de dia, preferência. É o mínimo da obrigação mesmo. E no valor que cubra realmente as despesas. Exatamente. E doutor Estevão, mais uma pergunta aqui que é importante, né? Quando a pessoa vai tomar a decisão de buscar um advogado, qual o maior erro que acontece quando a pessoa está passando por um conflito familiar, mas ela não observa quando busca um profissional? O maior erro que eu posso ver na minha atuação, e ele é um erro bem claro mesmo, é às vezes a pessoa ela fica olhando muito assim o valor, o preço, não é nem o valor, né? O preço. Então ela olha assim, eu vou olhar o mais barato. E aquele negócio, é o famoso o barato que sai caro. Você pagou um valor bem inferior ali, mas quando você vê, a pessoa não resolveu seu problema, te deu muito mais transtorno, né, aumentou muito mais o conflito, gerou muito mais desgaste emocional, perdeu tempo, perdeu dinheiro, porque ela teve que gastar mais, além de pagar o próprio advogado. E aí ela acaba tendo que trocar de profissional, e aí que ela vai se dar conta da importância de você ter alguém especializado. Então, o maior erro que eu diria das clientes é não buscar um advogado especializado. O advogado especializado, ele vai saber identificar os padrões de comportamento, ele já vai ouvir a cliente dele, ele já vai saber da onde aquele comportamento conduz. Então ele vai conseguir desenvolver uma estratégia bem personalizada que vai conseguir tirar ela desse ambiente que está adoecendo ela, desse furacão, desse conflito, e direcionar ela para o caminho da luz, do caminho que livre ela desse problema. Então o advogado especializado faz toda a diferença. Interessante, porque advogados vão existir vários. Vários. Né? E já é o inter até da próxima pergunta. Qual que é o diferencial entre advogados da mesma área, da mesma especialização? Qual que é o seu diferencial para outros advogados aqui em Belo Horizonte? Poderia falar que era... Poderia, não é isso que eu vou falar com o diferencial, que é a técnica e que é a experiência. Mas o diferencial é a empatia. É saber se colocar no lugar da outra pessoa. Sentir as dores dela. Sentir o que ela está passando, compreender. Quando a cliente ela sente que o seu advogado, que eu estou compreendendo a dor dela, que eu estou escutando ela realmente, o que ela está passando, e me colocando no lugar dela, e me comprometendo a apoiar ela nesse momento tão difícil que ela está vivendo, a cliente ela sabe que ela encontrou o profissional certo. A empatia. A empatia eu acho que é o grande diferencial. Excelente. Para os nossos ouvintes, principalmente, né, mas para o público em geral que está ouvindo ou assistindo o BH Podcast, esse episódio que está sendo assim
tão informativo, né? Eu acho que se a gente for contar quantas dicas a gente já deu aqui, vai um monte, foram várias. Um monte. E lembrando, todo esse conteúdo você vai encontrar também lá no nosso Instagram, @BHPodcast, onde você já encontra o Reels pronto para você compartilhar com a pessoa que você sabe que é relevante compartilhar esse assunto. E lembrando aqui então, né? Já que a gente falou sobre várias dicas, resumindo todas essas dicas que a gente falou ao longo aqui de quase uma hora, qual seria a dica assim essencial para quem está passando por algum tipo de conflito familiar? A dica que eu fosse dar, número 1, é não demore para buscar um auxílio profissional. Às vezes você está tentando aí resolver o problema por conta própria, achando que você vai conseguir lidar com esse tanto de conflito, mas não pense dessa forma. O advogado especializado é fundamental, é imprescindível para você conseguir resolver o seu conflito familiar. E então a dica é não demorar para buscar essa ajuda. Na primeira suspeita de estar ocorrendo alguma situação, algum tipo de conflito, já busque uma orientação, porque o tempo é o principal rival das mulheres, seja em caso de violência doméstica, seja em caso de alienação parental, ou até mesmo na dilapidação do patrimônio que o outro marido está praticando. O tempo ele é um fator que joga contra a mulher, que joga contra a pessoa que está vivendo esse tipo de conflito. Então não demorar a buscar ajuda profissional. Muito bom, dica excelente, dica muito importante. E a gente falou sobre vários assuntos aqui, seguindo aqui para a conclusão, né, desse episódio, que, como a gente falou, uma hora não vai ser suficiente. Não é suficiente, não, nós vamos ter mais. A gente vai ter que bater mais papo aqui sobre isso. Com certeza. E falando sobre esse tema tão complexo, às vezes tão pesado, né, que é a violência e tudo, mas tem algo também que você, algum tema, alguma experiência que você já passou trabalhando, né, com os clientes, que foi satisfatório, que você viu assim e falou, nossa, é por isso que eu tô nessa área? Com certeza. Foi até um caso recente aqui, até nós falamos muito no cenário de conflito, de litígio, né, de briga, Sim. Mas existem também muitos casos dentro do escritório, né, porque quem sabe brigar também sabe fazer acordo. Eu sempre parto dessa premissa. Pelo fato da pessoa ter lidado muito com conflito, ela já sabe, o advogado ele já sabe todo o caminho doloroso que é o conflito processual, que é o litígio processual. Então, quando ele faz uma abordagem tentando um acordo, uma resolução amigável desse conflito, ele consegue passar essa perspectiva para o marido e para a mulher, de modo que eles conseguem ter a consciência de que o acordo vale a pena financeiramente, emocionalmente principalmente, e eles não conseguem alcançar a paz. E a paz não tem preço. Então, tem sim essa abordagem. Eu peguei um caso recentemente aqui que tinha tudo para virar um processo litigioso, porque estava discutindo uma empresa que já estava falida, o marido passando uma crise financeira muito grave, com vários processos trabalhistas, sofrendo vários processos trabalhistas na empresa dele, na pessoa física dele também, e a mulher ainda querendo exigir o direito do imóvel dela, ele não tinha condições, o imóvel correndo risco também de ser penhorado e tudo. Era uma situação que tinha tudo para dar briga. Mas com uma abordagem diferente, com empatia, ouvindo ambos os lados, identificando quais eram os entraves, qual a necessidade da mulher e qual a necessidade do marido, o advogado ele acaba tendo um leque de medidas, de providência, que ele consegue amarrar de maneira tão detalhada para ambas as partes, que ele entrega a solução para eles decidirem o futuro. Muito melhor do que um juiz que não conhece o marido e a mulher decidir, tanto as partes poderem decidir elas mesmas a resolução do conflito. Interessante. Então o advogado ele consegue disponibilizar essas alternativas. Então consigo sim resolver bastantes casos de maneira amigável e é sempre uma satisfação enorme. É sempre mais leve, né? Para todos. Eu acredito que até quando envolve filhos também. Porque simplifica até para o juiz, até para o advogado e para toda a família. Com certeza. E às vezes a pessoa ela fala, por acordo. Tem gente que não quer acordo porque ela tá com raiva, ela tá com ressentimento. Mas deixe para lá, let it go. Deixe as questões pessoais de lado. Você vai encurtar muito tempo na sua vida, vai encurtar muita terapia, vai poupar muita dor. Então, se a pessoa souber lidar com isso direitinho, e aí a importância de um profissional advogado, de um psicólogo acompanhando para ir orientando ele a lidar com isso, ele vai perceber que é melhor. Então, no início tem um estranhamento, mas depois, logo em seguida, ele começa a entender. Não, foi melhor assim. É o melhor caminho a se seguir. Que legal. E, Estevão, seguindo aqui para o final, eu não poderia deixar de tratar desse assunto que bem no início a gente falou sobre a missão
do escritório Menezes Silva Advocacia, mas também tem a visão. É E eu visão. queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes qual a sua visão, né, os próximos passos e qual a perspectiva de futuro. Bom, pessoal, como vocês puderam perceber aí, a missão do meu escritório é transformar um ambiente melhor da nossa sociedade para que as gerações futuras não reproduzam esses ciclos de violência, esse tipo de comportamento que causam tantos danos. Então, aliado com a missão do meu escritório, eu adquiri uma visão para implementar isso. Então, hoje, eu inaugurei meu escritório em janeiro agora desse ano. Hoje eu estou atuando em Belo Horizonte, mas também consigo atuar hoje no Brasil todo de maneira virtual. E a minha visão do meu escritório é ter sede em todas as capitais do nosso país, do Brasil, para poder alcançar, trazer essa metodologia, essa visão esse propósito da advocacia em todos os cantos daqui do nosso território nacional. Então a visão do meu escritório é atuar em todos os estados do país e até mesmo dos brasileiros que estão no exterior. Excelente, até porque isso está totalmente ligado com a missão. Se Com a você missão. puder repetir aqui, que eu achei muito legal, que foi a primeira vez que eu vi uma missão tão clara em relação a um escritório de advocacia, assim. Porque na maioria das vezes está muito ligado somente à resolução do problema. Mas no seu caso, da forma que você apresentou aqui, está ligado a um propósito maior. É um propósito de vida meu, pessoal meu, de gostar de servir as pessoas, de auxiliar o maior número de pessoas. Eu acho que é essa missão que eu vim aqui na minha vida. E com base nesses meus valores, é que eu montei essa missão tão ampla e tão desafiadora, porque não é fácil. A missão do meu escritório, ela está relacionada muito com uma característica minha pessoal, de gostar de servir e auxiliar as pessoas, de ser útil. E isso eu consegui conciliar esse meu propósito de vida, de auxiliar o maior número de pessoas possível no meu trabalho, na minha advocacia. Então a missão do meu escritório que eu desenvolvi, com muito apreço, muito carinho, é de transformar o maior número de pessoas através das minhas estratégias, das técnicas. Eu uso muito meu conhecimento de psicologia, muito meu conhecimento de filosofia, de estudo sobre a natureza do ser humano, para poder ocasionar de verdade uma verdadeira transformação na nossa sociedade, para que permita um ambiente melhor para essas gerações futuras. Essa é a missão e é isso que é a força motriz que me mantém vivo e que me dá força para enfrentar esse tanto de dificuldade que é a advocacia de família. Muito bom. E além dessa área de conflitos, ou até mesmo dentro dessa área de conflitos familiares, quais serviços o escritório Menezes e Silva também apresenta e oferece para o público em geral? Perfeito, Leandro. Quando eu nomeio de advogado especializado em resolver conflitos familiares, é justamente para não limitar a uma área do direito, que muitas vezes pensa que é o direito de família. E não é só o direito de família, eu falo, é o conflito familiar. Porque às vezes ele vai esbarrar numa questão criminal, ele esbarra numa questão de direito de herança, ele esbarra também na questão até empresarial, enfim, envolve várias áreas. Então, qualquer tipo de conflito que envolva o âmbito das relações familiares, eu atuo. Mas especificamente falando dos serviços, são casos de divórcio, dissolução de união estável, disputa de guarda e regulamentação da convivência dos filhos, ações de pensão alimentícia, a revisão do valor da pensão alimentícia, partilha de bens, principalmente quando ocorre ocultação e fraude e ameação desses bens, inventário e partilha de bens quando falece, né, algum parente, também atuo nisso, dando todo o suporte à família, curatela de idosos que já estão com algum nível de incapacidade, seja física ou mental, também atuo com curatela para atender o público mais velho, né, o público idoso, também estou à disposição. Dentre várias, alienação parental, declarações de alienação parental para poder coibir esse tipo de conduta, o combate à violência doméstica contra a mulher, reconhecimento de paternidade para aqueles pais que não reconhecem a paternidade dos filhos, dentre várias outras medidas também no âmbito criminal, em outras esferas, mas o ponto é, aquilo que for necessário para resolver seu conflito familiar, eu vou atuar com o maior prazer. Muito bom. E lembrando que tudo isso envolvendo uma equipe capacitada, né? Hoje eu tenho a Flávia, que ela me dá o suporte ao cliente, é minha irmã, Flávia Menezes Silva. Ela tem 10 anos de experiência em dar suporte ao cliente e ela está lá para dar esse apoio também moral às clientes que estão passando essa dificuldade, dando todo o atendimento. E também hoje tem uma doutora Beatriz, que é uma pessoa muito amiga minha, que já trabalhamos juntos no passado, e sempre que a gente trabalhou junto foi uma atuação muito
útil, muito exitosa, né? Então quando eu convidei ela para participar desse projeto, ela aceitou de imediato e também presta um ótimo trabalho lá, auxiliando ainda mais na resolução desses conflitos. Excelente. Hoje aqui no BH Podcast batemos um papo com o Dr. Estevão Menezes, sócio e fundador do escritório Menezes Silva Advocacia. Estevão, foi um prazer te receber aqui, viu? Leandro, o prazer foi todo meu. Espero que a gente consiga fazer mais vezes essa entrevista para poder divulgar ainda mais conteúdo para as pessoas que estejam precisando. Com certeza, um conteúdo super relevante que eu tenho certeza que vai auxiliar várias mulheres e várias pessoas, famílias que estão precisando dessa orientação. Com certeza. E é sempre um prazer te receber aqui. As portas do BH Podcast, do Estúdio RVL estão abertas. E em breve você vai receber todo esse conteúdo também no YouTube. E, é claro, no nosso perfil no Instagram, @BHPodcast. Então já deixo a dica para você. Vai lá no Instagram, siga a página, siga o nosso perfil, @BHPodcast. E também lá no YouTube. Se inscreva, curte esse vídeo, já compartilha com uma pessoa que você sabe que é relevante esse assunto para essa pessoa. Eu tenho certeza que você também pode ajudar alguém compartilhando esse vídeo. Valeu, Estevão. Muito obrigado, viu? Obrigadão. Valeu para você também que assistiu o episódio até aqui. Um abraço e até mais. Até mais.